Muito bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas. Eu quero agradecer demais, né? Eu vi alguns alunos e alunas que já estudaram comigo se inscrevendo no canal, né? Puxa, fiquei muito alegre mesmo, né? Eu quero dizer para vocês, nós trabalhamos aí bastante tempo, né? Dando aula de filosofia, de sociologia, mas, honestamente, o que me faz feliz aplicar essas questões na minha vida por meio da palavra de Deus, né? Todas aquelas dúvidas que a gente tem, humanamente falando, as dúvidas filosóficas, as famosas dúvidas filosóficas, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui, são respondidas pela teologia, são respondidas pela Bíblia, não é? Por esse real estudo de Deus. Porque o estudo de Deus ele pode ocorrer apenas por meio da palavra de Deus, né? O restante são interpretações que o homem faz, né? Eu sempre digo isso, vou continuar dizendo a vocês, né? Eu gosto demais da filosofia e da teologia. Gosto muito, sempre, desde novo, assim, né? Eu, católico, né? Hoje eu sou pastor protestante, mas eu fui católico durante muito tempo. Não tenho absolutamente nada contra. Acho que quem busca uma espiritualidade genuína em Deus é digno de todo louvor em qualquer aspecto. É óbvio que eu vou sempre dizer, e aí eu acho que católico e protestante, principalmente, os dois estão no mesmo objetivo, né? Tem aí algumas questões teológicas, talvez, de discussão, mas a busca efetiva do coração de todos é o bem das pessoas, é trazer Deus às pessoas. E trazer Deus às pessoas é trazer o bem às pessoas. Eu sempre brinco com alguns amigos que eu tenho, que não creem em Deus, né? Ou aqueles que têm uma fé ligada a alguma religião de matriz africana, eu tenho amigos budistas, né? Já conheci pessoas, muitas pessoas assim. Eu trabalhei num projeto, fiquei num projeto da igreja um tempo em São Bernardo do Campo. Eu conheci alguns islâmicos, assim, conversei com alguns, né? E o judaísmo, o islamismo e o cristianismo estão presentes na Bíblia, né? São todos descendência de Abraão, não é isso? Ismael era filho de Abraão e ele faz parte da questão islâmica, não é? Abraão era judeu, né? Jesus Cristo era judeu, e a ideia do cristianismo é aquilo que vem com Jesus, principalmente com o Novo Testamento. Ele é o Messias, o enviado, Deus que se encarnou. E o grande diferencial para mim, do ponto de vista da espiritualidade, e aí eu não entro em mérito, né? É uma besteira ficar discutindo questões apenas histórico-críticas, porque o homem é muito mais do que isso. A imagem, a pessoa de Jesus, a mensagem de Deus na Bíblia é uma mensagem de amor, de esperança, de fé. Essa mensagem ela é universal, ela é eterna, não tem... É a mesma coisa da questão filosófica, tem situações filosóficas que são atemporais, né? São questões que a gente vai continuar aí questionando. Nesse sentido, eu creio que a questão cristã é a proposta mais rica assim, que eu conheço. Deus se tornar como um de nós. E Jesus vem aqui, vive na terra, uma forma espetacular, sem nenhum tipo de imposição, uma vida junto ali com os discípulos, com as pessoas com as quais ele convivia, em que ele expressava o amor de Deus, né? Isso é muito rico isso, né? E a gente sabe o quanto a humanidade realmente precisa de Deus, galera. A gente sem Deus, a gente é vazio, a gente é vazio. Isso quer dizer que todas as pessoas que falam de Deus vão deixar de estudar, de trabalhar, nada disso. A questão é que Deus vai ser o centro da vida dessas pessoas. As pessoas às vezes perguntam para mim, nossa, mas como conciliar filosofia e teologia? Claro que é possível. Nossa, o que tem de filósofo que são crentes é que as pessoas às vezes preferem divulgar uma outra realidade. E eu acho que a filosofia, do ponto de vista da estrutura racional, da própria dimensão da linguagem, da própria argumentação, ela ajuda a compreender a linguagem bíblica, quando é metafórica, alegórica, muitas vezes, né? As figuras de linguagem presentes na Bíblia, a filosofia ajuda. Assim como quem estuda português, né? E mais, né? Essa mensagem bíblica,
ela cabe em qualquer pessoa, mesmo em quem não estuda também, né? Cabe, se você fala de Deus para uma pessoa que talvez não tenha nenhum letramento, ele entende, tá vendo como essa verdade é essencial, né? Então, por isso que a gente está aqui caminhando no nosso 40 lições essenciais. De novo, quero agradecer aí os meus parentes todos, os meus familiares, os meus alunos, ex-alunos. Eu estou muito alegre, sim, muito alegre. Eu quero citar aí, para não ser injusto, né? O Jânio, o Lucas, a Nath, né? A Natália Maron, a Maria Eduarda, né? A Duda. Puxa, vocês são muito especiais. Se eu tiver esquecido de citar algumas, são os que eu vi, né? Assim como os meus alunos atuais, que eu tenho certeza que estão aqui no canal, né? O Kaique, que está aqui, a Duda, a galera da primeira série, da terceira, que eu sei que estão aqui. Galera, eu quero dizer para vocês, a minha vida, o objetivo maior da minha vida é esse aqui, é falar de Deus às pessoas. É para isso que eu existo, né? Eu me converti aos 36 anos, então absolutamente nada do que eu faça, né, no meu trabalho, onde quer que seja, o objetivo principal é levar Deus às pessoas. E por isso que eu encorajo vocês todos, né, os alunos, as alunas, os irmãos e irmãs da igreja que congregam comigo, que estão aqui presentes. Eu louvo ao Senhor pela vida de todos vocês, os meus amigos, amigas, todos que estão aqui. Eu encorajo realmente, me ajudem mesmo assim a divulgar essa palavra, como vocês já têm ajudado demais, eu tenho certeza. Eu estou muito alegre, eu creio que Deus também está muito alegre com isso. Tá bom? Hoje nós pretendemos terminar as lições aqui. Vamos fazer a lição 37, a 38, a 39 e a 40. E aí depois, a gente vai dar um tempinho aí, talvez de uns 15 dias, e a gente vai fazer o segundo volume do 40 lições, que é mais específico para a igreja, né? Mas não tem problema, vamos levando adiante aqui, né? Já chegaram os fundamentos da fé cristã 3, tenho fundamentos para a liderança, que eu falei que eu quero trabalhar com vocês, e não sei, assim, eu tô com um sentimento no meu coração, vocês vão achar loucura, mas de ler a Bíblia nesse canal com vocês, e mostrar que é simples ler a Bíblia, tá bom, gente? Vamos ver aí se a gente consegue, Deus é que sabe, Deus é que determina tudo. Eu só quero dizer que eu estou muito alegre e creio que Deus também está muito alegre, tá bom? Vamos lá para a lição 37. O galardão, o reino milenar e os vencedores. Para entender a questão do galardão e do reino, precisamos conhecer a diferença entre galardão e dom, e entre o reino e a vida eterna. Para muitos, o reino dos céus e a vida eterna são a mesma coisa. Por isso pensam que perder o reino é perder a vida eterna. Esse é um grande engano. O galardão é dispensacional, ele é temporário, e a salvação é eterna. Podemos perder o galardão de entrar no reino sem perder o dom da vida eterna. Fomos salvos por causa do dom. Deus nos concedeu o dom gratuitamente por sua graça. Portanto, somos salvos e obtivemos a vida eterna. Ser salvo diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo, o que nos permite obter o dom, que éramos totalmente indignos de receber. O galardão diz respeito ao relacionamento entre nós e o Espírito Santo. Depois que somos salvos, que nos permite obter o galardão que não poderíamos obter por nós mesmos. Então, o galardão tem a ver com o relacionamento entre nós e o Espírito Santo. A salvação é o primeiro passo e o galardão é o último. Somente os salvos e salvos pela graça, pelo dom, podem obter o galardão, a recompensa por suas obras. O dom ou dádiva presente é para os incrédulos, sem dinheiro e sem preço, totalmente de graça. O galardão é para os que já creram. O dom é recebido pela fé. O galardão é obtido sendo fiel e tendo boas obras. Um galardão deve corresponder ao sofrimento. Se um homem desce à posição mais baixa, seu galardão será o maior. Deus galardoará Cristo no milênio pelo sofrimento que ele suportou quando esteve na terra como homem. O reino será o tempo em que Cristo e os cristãos receberão glória juntos. Se seremos considerados dignos de receber a glória do Senhor, depende totalmente dos resultados de nossa caminhada
e obra pessoal depois de salvos. Para o novo céu e a nova terra, nem se discute a questão de ser digno ou não, pois é um dom recebido de graça pelos que não mereciam. Já no reino, somente os que são dignos receberão glória. O Senhor sofreu perseguições, dificuldades e vergonha. Se sofremos essas coisas da mesma forma hoje, partilharemos o reino com ele. O reino será um momento de Deus galardoar os crentes segundo suas obras. Os que forem fiéis serão galardoados e os que forem infiéis serão punidos. Muitos pensam que um cristão fiel pode entrar no reino para ocupar posição inferior. Sim, haverá posições superiores e inferiores, glória maior e glória menor, como os astros diferem em grandeza. Mas isso não é tudo. Também haverá distinção entre os que poderão entrar e os que nem sequer poderão entrar. Pois o reino é questão de ser digno e é um galardão segundo as obras. Quando cremos com o coração e confessamos com a boca, somos salvos. Isso é um dom e se refere à vida eterna. Porém, Mateus 7,21 diz que nem todos os que invocam o Senhor entrarão no reino dos céus, e sim os que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. Portanto, uma das condições para entrar na manifestação do reino é fazer a vontade de Deus. E não apenas invocar o nome do Senhor. Naquele dia, diante do tribunal de Cristo, muitos, não somente um ou dois, não terão feito a vontade de Deus, embora tenham feito muitas obras. Muitos hoje trabalham bastante para Deus, mas sem luz em sua vida. Pensam estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade fazem sua própria vontade. Quando o juízo vier, eles verão a luz pela primeira vez e só ali perceberão quão equivocados estiveram. Todas essas obras não substituem a vontade de Deus. Quem não sabe como parar de fazer a obra, certamente não sabe nada acerca da vontade de Deus. Deus quer que primeiro obedeçamos à sua vontade e depois que façamos a obra. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais aprendemos a não fazer a obra descuidadamente. Ponto 1. O galardão constitui um prêmio aos crentes vencedores. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Lucas 19, de 11 a 27. Depende de quanto cada crente nega a vida da alma ou nega o ego, a fim de que a vida divina possa crescer nele até ele atingir a maturidade. Efésios 4, 13, Mateus 16, 25, Mateus 10, 39, Lucas 17, 33, João 12, 25. Será concedido na segunda vinda de Cristo, por ocasião do julgamento no tribunal de Cristo. 2 Timóteo 4, 6 a 8, 2 Coríntios 5, 10, Apocalipse 11, de 15 a 18. O reino milenar possui dois aspectos. A parte celestial, que terá os crentes vencedores como co-reis com Cristo, e a parte terrena, que corresponde à restauração do reino de Israel, onde os judeus restaurados servirão a Deus como sacerdotes. Daniel 2:44, Apocalipse 19, 4 a 6, Apocalipse 2, de 26 a 27, Atos 1, 6, Zacarias 8, de 1 a 25, Zacarias 10, de 6 a 12, Zacarias 12, de 10 a 14, Zacarias 14, 16 a 21. Cristo reinará por 1000 anos numa esfera de justiça e de paz. Isaías 65, 17 a 25. Isaías 11, de 1 a 9. Malaquias 4, 1 e 2. Satanás ficará aprisionado, mas no final dos 1000 anos ele será solto e conduzirá uma última rebelião da humanidade. Apocalipse 20, de 1 a 3. Os vencedores. O filho varão constitui a parte forte da mulher, a igreja, e representa os crentes amadurecidos que morreram antes da grande tribulação. Apocalipse 12, de 1 a 6. Isaías 66, 7. As primícias constituem os crentes que amadureceram antes dos demais, que serão arrebatados vivos antes da grande tribulação. Apocalipse 14, de 1 a 5. Os vencedores tardios constituem os crentes que amadurecerão durante a grande tribulação.
sofrerão perseguições, não receberão a marca da besta e serão martirizados. Apocalipse 15, de 2 a 4, Apocalipse 20, 4. 20, versículo 4. A experiência de uma vida vencedora. Não importando a condição da igreja, o Senhor Jesus faz um chamado para os crentes vencedores, o que indica que em toda a história da igreja e em todos os lugares tem havido vencedores. Apocalipse 2, 7, Apocalipse 2, 11, Apocalipse 2, 16 e 17, Apocalipse 3, de 4 a 6. Na igreja em Filadélfia, do amor fraternal, os crentes normais são vencedores, sendo exortados a conservar o que já possuem, ou seja, o nome do Senhor e a sua palavra. Apocalipse 3, de 7 a 13. Os itens para um crente vencedor são o sangue, a palavra e o espírito. Apocalipse 12, de 10 a 12. Um vencedor é um crente em sua experiência. Derrota o pecado, o mundo, a vida da alma e, consequentemente, Satanás. 2 Timóteo 4, 18. 2 Pedro 1, de 10 a 11. Ok? Bom, vamos ler alguns versículos, porque senão fica estranho, né? Vamos ler sobre o galardão, não vou ler todos, não vai dar tempo. Eu vou ler pelo menos uma parte de cada setor. Ó, o galardão, vou ler 1 Coríntios 3, de 10 a 15, tá bom, gente? 1 Coríntios 3, de 10 a 15. 3, de 10 a 15, vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, certo? Agora vamos ler, depende de quanto cada crente nega a vida da alma, Efésios 4, 13, tá bom? Não dá pra gente ler tudo, mas vamos ler aí alguns, tá bom, gente? Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que tem a ver com galardão? O quanto que a vida de Deus cresceu em quem já creu. Agora, será concedido na segunda vinda de Cristo. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Ó, aqui diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E eu vou ler Apocalipse 11, de 15 a 18, que também fala do galardão, que aí vai esclarecendo um pouco para vocês aí, tá certo? 11, do 15 ao 18. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos,
para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Certo? Agora sobre o reino milenar também vou ler um versículo ou dois de cada, né? Daniel 2:44. Vamos lá para Daniel, lá atrás. Daniel 2:44. Cheguei já. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vamos ler também Apocalipse 19, de 4 a 6, né? Porque aí fica mais tranquilo para a gente entender. Apocalipse 19, de 4 a 6. Vamos lá para o final. Apocalipse 19, de 4 a 6. Pronto, cheguei. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É isso mesmo, né? De 4 a 6. Isso, muito bem. Agora, Cristo reinará por 1000 anos numa esfera de justiça e paz. Vamos ler Malaquias 4, versículos 1 e 2, tá bom? Malaquias 4, 1 e 2. Já cheguei em Malaquias, estou aqui. Malaquias 4, 1 e 2. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, para reinar com o Senhor. Satanás ficará aprisionado, mas no final dos 1000 anos ele será solto. Apocalipse 20, de 1 a 3 e de 7 a 10. Vamos lá, correr, porque já estamos com 22 minutos aí. 20 de 1 a 3. Vamos ler o 20 de 1 a 3, já vai tirar a nossa dúvida aqui também, acredito. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Agora, sobre os vencedores. Apocalipse 12, de 1 a 6. Vamos ler Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. Ou seja, vai ter crentes arrebatados antes da grande tribulação. Está aqui na Bíblia, né? Apocalipse 14, de 1 a 5 também, rapidinho, né? 14, de 1 a 5.
Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 15, de 2 a 4, sobre os vencedores também. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rico isso, né? E agora a experiência de uma vida vencedora, eu vou ler as partes das igrejas, porque senão não dá tempo, né? Vou ler Apocalipse 2, alguns versículos, e Apocalipse 3, a parte que fala da igreja em Filadélfia, tá bom, gente? Então a gente não vai conseguir, não. 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso aqui é a igreja em Éfeso, tá bom? Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isso aqui é a igreja em Esmirna, a igreja sofredora, né? Agora o versículo 16 e 17. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui é a igreja em Pérgamo, quando a igreja se uniu ao mundo, com Constantino, né? E aí vamos ler depois Apocalipse 3, do 4 ao 6, né? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui é a igreja em Sardes. E no 26, no 2:26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor da igreja em Tiatira, que segundo estudiosos tipifica a igreja católica. A igreja em Sardes é a restauração, ok? E aí do 7 ao 13 é da igreja em Filadélfia, certo? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Isso aqui é a igreja em Filadélfia. É a igreja que, segundo estudiosos,
vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por último, a igreja em Laodiceia. 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É isso, né? Louvado seja o Senhor. Gastamos 30 minutos. Deus abençoe a todos.